Glória a Deus. Alguém poderia me explicar qual a origem do sofrimento? Por que nós sofremos? Você poderia me explicar nessa noite a razão do sofrimento das pessoas? Por que tantas pessoas sofrem no mundo? Motivo principal: sofrimento humano. Pecado. Pecado. Pecado significa desobediência. Deus um dia pediu para que o primeiro homem e a primeira mulher só tivessem uma atitude de obediência, só uma. Eles poderiam fazer o que quisessem, deu um jardim maravilhoso, imagina. Essa seca, a gente anda aqui na região, vê tudo queimado, bate uma tristeza, mas imagina um jardim verdinho, grama verde, flores, frutos, e Deus pôs um casal lá, Jardim do Éden. E Deus falou: olha, vocês podem fazer o que quiser nesse jardim. Vocês têm liberdade, vocês são livres para fazer o que quiser. Mas só vou pedir uma coisa, só uma atitude de obediência que Deus pediu. Dessa árvore, do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem tocar no fruto dela. Só isso que Deus pediu. Só. E através dessa atitude desse homem e dessa mulher, que desobedeceu a Deus, que deixou o pecado entrar no mundo. Pare para pensar. Você que já passou pela escola, você que já estudou, já aprendeu um pouquinho sobre a história da humanidade. Quanto sofrimento! Quanto sofrimento na história da humanidade! Quantas pessoas já foram mortas? Quantas pessoas já sofreram guerras, fomes, maldições, tragédias, acidentes, coisas terríveis que nós podemos olhar na história da humanidade. Por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Muitas vezes também, no nosso dia a dia, por que a gente sente tanta dor? Por que a gente sente tanto sofrimento? Parece que, no fundo da nossa alma, algo dói tanto, algo está tão difícil de nós compreendermos. Um dos primeiros motivos do sofrimento é o pecado, é a desobediência. Mas existem outros motivos. Um deles é quebrar princípios. Deus estabeleceu esse manual. Todo objeto que você compra numa loja, geladeira, TV, tudo que você compra numa loja vem um manual. Qual de nós pega aquele manual e lê inteirinho, do começo? Geralmente o manual é grosso, né? Geralmente é bem grossinho. Quanto de nós pegamos esse manual e lemos ele inteirinho, do começo ao fim? Como que funciona aquele aparelho que é o objeto que nós compramos? A palavra de Deus nada mais é do que um manual para o homem, para como ele deve se portar, como ele deve seguir, como ele deve conduzir a vida dele, como ele deve conduzir a vida dele quando solteiro, como ele deve conduzir a vida dele quando casado, como ele deve conduzir a vida dele para alcançar a reconciliação com Deus, para voltar para casa. Este é o manual de Deus. E, mesmo assim, muitas vezes nós buscamos esse conhecimento, saber o que está nesse manual, mas mesmo assim, sentimos a nossa alma tão abatida, tão triste, e às vezes nós não compreendemos por qual motivo de tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. Às vezes a gente está até bem. Não, mas eu estou bem, não está faltando dinheiro em casa, estou bem com meus pais, estou bem com meu noivo, com a minha namorada, estou bem com a minha mulher, com a minha esposa, com o meu marido, estou bem. Mas bate aquela angústia, aquele sofrimento. Um dos motivos que a Bíblia diz que nos traz sofrimento é a nossa vontade. Um dos motivos. O motivo principal de haver sofrimento na terra é o pecado, é a desobediência, um dos motivos principais. Mas existem outros motivos, quebrar princípios. Quando nós não conhecemos o manual e fazemos tudo ao contrário que o manual diz para a gente fazer. Quebrar princípios. Como aquele princípio que eu li. Se a gente às vezes colhe pouco porque a gente planta pouco. E a gente não entende. Mas como que isso acontece? Isso é espiritual. Isso é no reino espiritual. Plantar quer dizer semear no reino de Deus. Tempo, dedicação, louvor ao Senhor, amor uns com os outros. Esse momento, olha, uma coisinha simples que nós fazemos.
Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor. Deus te abençoe a sua semana. Permaneça alguns minutos conversando com o teu irmão, procurando ter relacionamento. Quantas igrejas grandes, quantas igrejas vultuosas que às vezes a gente vai, que irmão às vezes nem olha na cara da gente, nem estende a mão para nos cumprimentar. E a nossa igreja tem um princípio tão maravilhoso, que é de amor, que é de ter relacionamento, que é no dia do aniversário lembrar um do outro. Que maravilha, né? Que Deus nos deixa, que Deus nos proporciona. Então, um dos motivos que a Bíblia nos ensina sobre sofrimento é a vontade, a nossa vontade. Sabe como que a Bíblia chama a vontade? Concupiscência. Concupiscências. Abra lá a sua palavra de Deus lá em 1 João. 1 João é antes de Apocalipse. Você vai lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, e volta, você vai achar 1 João. Não é o livro de João, é 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Nada que é deste mundo vem do Pai. A concupiscência da natureza humana, a concupiscência de ter o que agrada aos olhos e a soberba da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Um dos motivos do nosso sofrimento, concupiscência, vontade, desejo, é um dos motivos do nosso sofrimento. Lembro-me muito bem do meu tio, tinha um sítio em Altinópolis. Lembro-me muito bem, como se fosse ontem. E da minha tia Lorinha, irmã da minha mãe. E meu pai e minha mãe levávamos nós para ir visitar o sítio lá em Altinópolis, na nossa adolescência. Quando chegávamos lá, nós víamos aquele pessoal que vivia num sítio tão alegre, tão sorridente. Tudo para eles era motivo de alegria. Tudo. Andar de trator, ficavam alegres. Andar a pé no meio do milharal, ficavam alegres. Se tinha arroz, feijão e ovo, eles estavam alegres. Se tinha arroz, feijão e galinha caipira, estavam alegres. Se tinham pamonha, aí a alegria era maior ainda. Aleluia! Pamonha e curau, maravilhoso. E aquelas histórias que eles gostavam de contar, lá dos antepassados, dos vampiros e lobisomens, passavam a noite, a luz de vela, lampião, não tinha luz elétrica. Mas eu me lembro muito bem que eles eram alegres, felizes. Não precisavam de nada mais do que aquilo, porque é aquele mundo que eles conheciam. E meus tios viveram muito tempo no sítio em Altinópolis. E todas as oportunidades que eu e a minha família tinham oportunidade de ir lá, nós visitávamos eles. E para mim era um dos momentos mais alegres da minha vida durante a minha adolescência. E sabe por que eles não sofriam tantos? Não tinha tanto sofrimento ali com eles? Porque eles tinham uma vida simples. Uma vida simples. Deus é simples. Jesus é simples. Jesus andava no meio da multidão. Jesus comia na casa de pecadores. Jesus não exigia banquete. Jesus não ficava sofrendo. Se eu for na tua casa, você tem que preparar um banquete para mim. Não. Jesus era alegre, porque Jesus vivia uma vida simples. Mas hoje, por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que nós ficamos com a alma batida? Segunda-feira, vai vencer a conta, não tem dinheiro para comprar gás. Segunda-feira, não tem dinheiro para pagar a prestação aluguel. Quarta-feira, não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Por que a gente passa tanto sofrimento nesse mundo? Concupiscência, vontade, querer ter as coisas que não são simples. Nós poderíamos ter uma vida muito mais simples. Conheço o irmão que está, os irmãos às vezes aqui entre nós, que levam uma vida simples. Que a gente vê no semblante de vocês, irmãos, alegria. Vocês chegam na igreja com um sorriso. E se for acompanhar o seu dia a dia, a sua vida é muito simples. Você não é tão complicado assim. Mas hoje o mundo está sofrendo porque complicou tudo. Está tudo muito complicado. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz. Eu preciso, desejo, vontade.
Por que então que a nossa alma fica abatida? Por causa de um dos motivos do sofrimento hoje é a vontade, a concupiscência. Na minha Bíblia eu li para vocês concupiscência, mas na minha Bíblia está escrito vontade, desejo. Amém? Entenderam? Mas não é sobre a vontade, sobre isso que eu vou falar essa noite. Vou falar sobre o Salmo 42, do versículo 1 ao 11. Se você puder ler aí na sua palavra. Aí está exemplo de um homem que estava com uma alma abatida. Este homem estava sofrendo. Salmos 42, versículos 1 a 11. O nosso tema nessa noite, sofrimento e confiança em Deus. Esse é o tema da mensagem, sofrimento e confiança em Deus. Salmo 42, versículo 1. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Porque estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração a Deus que me dá vida. Pergunta a Deus, a minha rocha, por que esquecestes de mim? Porque tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Porque estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Paizinho amado, Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite alimentando da Tua Palavra. Tua Palavra é alimento espiritual para o nosso espírito. Nos alimenta nesta noite, Espírito Santo de Deus, com o maná que desce do céu. Que possamos ser transformados pela Tua Palavra. Nos abençoe, nos encha da Tua glória, da Tua graça, do Teu amor. Muito obrigado pela bênção do Senhor de podermos compartilhar a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Sabe quem escreveu esses salmos? Davi, provavelmente. Provavelmente o rei Davi. E quem era o rei Davi? O rei Davi, antes de ser ungido rei, era apenas um jovem que olhava as ovelhas do seu pai. E vivia feliz, porque tinha uma vida simples, porque não tinha nada que se preocupar além de cuidar das ovelhas do seu pai. Aleluia! Mas Deus tinha uma missão, um propósito na vida desse homem, de torná-lo rei, no lugar do rei Saul. E aí, Deus pediu para Samuel descer à casa de Jessé, para que ele fosse lá e escolhesse um dos filhos dele. E veio, Jessé mostrou os filhos, todos os filhos que ele tinha, em torno de 6 filhos. Todos eles, um mais bonito que o outro. E aí Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Tem um jovenzinho, que de vida simples, muito alegre, muito feliz, olhando as ovelhas do seu pai. Chama aquele jovem ali, que era uma pessoa normal, ruivo, né? E o pai mandou chamar o jovem, que era Davi,
que levava uma vida simples, uma vida tranquila. E, provavelmente, foi Davi que escreveu Salmos 42. E o que Davi está dizendo aí nessas poucas linhas que nós lemos, do versículo 1 ao 11? O que Davi está demonstrando? Sofrimento. A alma dele estava abatida. A alma dele estava triste. Ele estava aflito. E nós, quantas vezes nos sentimos assim? Somos filhos de Deus, servimos a Deus, temos uma promessa de morar no céu, mas quantas vezes vem a aflição, vem o abatimento, vem a tristeza, vem a angústia, e nós não compreendemos, porque aquilo está nos querendo abater, nos querendo destruir. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amados. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi teve tantas experiências com Deus, em montanhas altas ou em vales profundos. Davi é um homem, depois ungido rei, que teve inúmeras experiências com Deus. Davi, amados, ele era rei, ele foi rei de Jerusalém. Davi teve toda a parte financeira para administrar, ele era poderoso. E por que Davi estava se sentindo abatido? Muitas vezes nós nos questionamos: Senhor, mas eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho pai, mãe, por que eu estou tão abatido minha alma? Porque às vezes eu me sinto tão, amargurado, me sinto que não sou amado, que ninguém liga para mim, que ninguém se importa comigo, que eu estou aqui sozinho, que eu vivo sozinho, que se eu morrer hoje eu não vou fazer falta para ninguém. Como Davi sentiu nesse salmo, ao ele dizer essas palavras, Davi estava se sentindo abatido, com a alma abatida. Mas Deus deu tantas vitórias para esse homem, o rei Davi, que lutou em tantas guerras, venceu tantos inimigos, e Deus fez ele vencer todas as batalhas que Davi entrava, ele vencia. Por que estava com a alma abatida? E ele era rei, conforme eu disse, era poderoso, tinha dinheiro. Por que estava abatida? Não era falta de dinheiro. Davi tinha as mulheres mais lindas e bonitas de Jerusalém, várias mulheres, tinha muitos filhos, não era motivo para ele estar com a alma abatida. E outra, Davi agradava o coração de Deus, tanto que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então por que Davi deixou escrito esse Salmo 42? Senhor, a minha alma está abatida. Um dos fatores que deixou Davi com a alma abatida foi, como eu disse, o pecado, o desejo de ter algo que não lhe pertencia. Davi desejou uma mulher casada, Betseba, mulher de Urias, soldado dele. Davi um dia não foi para a guerra, ficou em casa, tranquilo, descansando, feriado, enquanto o soldado dele estava na guerra. E ao olhar pela janela, viu uma mulher tomando banho nua. E aí Davi desejou. Davi teve vontade por essa mulher, Betseba. Mas não ficou só no desejo, só na vontade. Davi elaborou um plano, tramou a morte do marido dela, de Urias. Disse para o capitão: pegue esse soldado e ponha na frente de batalha. A batalha pior que tiver, aí você coloca esse soldado. Qual que era o plano de Davi? Que o marido dela morresse. Davi teve um filho desta mulher, que era o filho da prostituição, o filho da traição. Davi teve relação sexual com essa mulher casada, porque Davi teve um desejo. E esse desejo de Davi trouxe muito sofrimento para a vida dele. Por isso, um dos motivos de estar escrevendo esses salmos. Qual foi o grande desgosto de Davi? Um filho, tinha vários filhos, mas o filho que ele teve, com essa mulher, não o primeiro, que esse primeiro morreu, depois ele teve outros. Um outro filho que se chamava Absalão, filho muito bonito, muito alto, grande, Esse filho, Deus usou ele para trazer o juízo de Deus sobre a vida dele. Esse filho desejou matar o pai. Absalão queria matar o pai. Absalão perseguiu Davi. Absalão tentou matar Davi.
Absalão dormiu com as mulheres de Davi. Por isso Davi estava com a alma abatida. Davi estava angustiado. Nosso sofrimento, às vezes, de estarmos com a alma abatida, muitas vezes pode ser das consequências das nossas atitudes. Muitas vezes a nossa alma está abatida porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos sendo tratados por Deus. Muitas vezes estamos com a alma abatida porque estamos debaixo do juízo de Deus. Porque Deus ama o filho, e o pai que ama o filho corrige. Porque o pai que não ama o filho não corrige, deixa o filho fazer o que quer. Então, por isso, as consequências do desejo de Davi trouxe muito sofrimento na vida dele. 6 partes que dividem esse salmo. Esse salmo é dividido em 6 partes. Primeira parte dos salmos, versículo 1 a 4. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma, Davi, do 1 ao 4, ele diz assim: a minha alma, Senhor, anseia como a corça, deseja a água do rio, eu desejo o Senhor. Nós precisamos desejar, sentir a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus, sentir a presença dEle, porque a minha alma anseia por ti, ó Senhor. Nós precisamos sentir dor quando nós sentimos que Deus está longe. Quantas vezes em nossas orações, nossa comunhão com Deus, conversando com Deus, quantas vezes vivendo a nossa vida, nós sentimos que Deus está longe de nós. Por isso que Davi falou isso: Senhor, o Senhor está longe de mim, por isso que eu desejo, por isso que eu tenho sede de ti, eu te quero, Senhor. Nós também devemos sofrer quando nós sentimos que Deus está longe de nós. Nós devemos ter sede de Deus, sede espiritual, sede da presença de Deus, para ser cheio desse Deus Todo-Poderoso, amém? Porque senão, as pessoas olham para nós e vão ver nossa alma batida e aflita, nós com a cara, às vezes com o rosto, um semblante descaído, desfalecido, e vão olhar para nós e vão dizer: aonde está o teu Deus? Por que você está com essa cara abatida? Por que você está tão cabisbaixo? Aonde está o teu Deus? Vão olhar para nós e nos questionar: aonde está o nosso Deus? Devemos ficar ansiosos de Deus quando nós não vamos à casa do Senhor, quando nós não vamos à casa dele para adorá-lo junto com os nossos irmãos, para prestar culto, para render louvores a ele. Nós devemos ficar com a nossa alma ansiosa de Deus, para quando nós não vamos na casa de Deus, nós precisamos frequentar a casa de Deus, nós precisamos ser pessoas ativas na casa de Deus, nós precisamos adorar esse Deus. Por isso que Davi falou: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 5: porque está batida a minha alma. Davi estava dizendo no versículo 5: por que eu estou tão triste, Senhor? Por que eu estou tão aflito? Minha esperança está no Senhor. Eu ainda te louvarei, ó Deus, porque o Senhor é meu Salvador e o meu Deus. Porque está abatida a minha alma, Davi falou. Versículos 6 e 7. Um abismo chama outro abismo. O que Davi estava querendo dizer? Que abismos e ondas passam sobre nós, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Abismos e ondas passam sobre nossas vidas, e nós ficamos muitas vezes com a nossa alma batida e triste, porque um abismo chama outro abismo. Quando vem aquela tristeza, aquela melancolia que abate a nossa alma, se nós nos entregarmos a ela, a tendência é nós afundarmos, sucumbir, não sair mais desse abismo, porque um abismo chama outro abismo. O Davi estava falando aí no versículo 6 e 7. Mas quando Davi estava naquela melancolia, naquela tristeza, ele se lembrou que Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, que Deus havia feito uma promessa, e Davi se lembrou, e naquele momento Davi conseguiu sair daquele abismo, daquela situação da alma batida.
É assim também nós devemos fazer também. Quando vem a tristeza, o abatimento por uma situação que está acontecendo, por algo, por alguma atitude que nós fizemos, por algo que veio de uma forma que nós não estávamos esperando, nós não devemos deixar que isso nos afunde. Nós não podemos deixar que a nossa alma fique abatida, que o nosso semblante descaia, que as pessoas comecem a questionar: cadê o seu Deus? Cadê seu Deus? E Davi estava dizendo que um abismo chama outro abismo. No versículo 8, Deus ordena a sua bondade. Nós devemos fazer como Davi. Não é confiar em pessoas, não é confiar em dinheiro, não é confiar na força do nosso braço, do nosso trabalho, mas é contar para Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso sofrimento. Por que está abatida a minha alma? Contar para o Senhor, porque Deus é bom, amém? Aleluia! Minha esperança não pode ser abalada, porque eu conheço a bondade e o amor de Deus, aleluia. Falo com Deus que me dá a vida novamente, é isso que Davi está falando. Deus ordena a sua bondade. Quantas vezes pessoas vêm desabafar um monte de problemas, um monte de situação. É meu filho na droga, é meu marido que está no vício do álcool, é porque eu estou sem emprego, e não sei o que a gente ouve. E o conselho que a gente dá: busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus vai estender sua mão, Deus vai te ajudar, Deus vai resolver você sair desse problema. Mas qual que é a atitude da pessoa? Ah, eu não consigo buscar esse Deus. Ah, eu não tenho vontade de buscar esse Deus. Ah, eu não quero resolver o meu problema. Aí acha que nós, irmãos, líderes, pastores, temos o poder de resolver o problema da pessoa. Tem problemas nas nossas vidas, amados, que é só Deus que pode resolver. Aleluia! Nós não podemos transformar um cabelo branco num cabelo preto. Não temos esse poder. Quanto mais de resolver o problema das pessoas. Nós podemos sim ouvir o problema. Nós podemos sim orar, interceder, pedir para Deus. Mas quem vai dar a solução dos problemas dela é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, amém? Glória a Deus. Estou descrevendo o Salmo 42, porque que Davi, pedaço por pedaço, foi falando. No versículo 9 e 10. Por que te esquece de mim? Davi falando para Deus: por que o Senhor esquece de mim, Senhor? Amados, no momento de perturbação, de aflição, nos momentos de tristeza, nos momentos de confusão na nossa vida, nós chegamos ao ponto de duvidar de Deus. Ué, cadê o meu Deus? Cadê esse Deus Todo-Poderoso na minha vida, que não está fazendo? E aí, as pessoas falam, aí vem as pessoas, os irmãos, os líderes, os pastores, e nos aconselham: irmãos, tem esperança em Deus, porque Deus é a tua salvação. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. A tua confiança você tem que depositar no Senhor, porque Deus é a sua rocha, porque Deus é a sua proteção, porque Deus é o teu alicerce, aleluia. Nos momentos de tristeza, de alma abatida, nós questionamos, nós chegamos ao ponto de duvidar e perguntar: Senhor, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha alma está tão abatida? Por que tanto sofrimento na minha vida? E no versículo 11, Ele é o meu socorro e o meu Deus, aleluia. Mesmo nos momentos de dificuldades, de dúvidas, de dores, nós não podemos fazer nada. Só uma coisa que podemos fazer: esperar no Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele entre com providência, para que Ele tire o abatimento da nossa alma. Amados, não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias. Se nós não vigiarmos todos os dias, a nossa alma fica abatida, porque parece que o mundo está contra nós,
Parece que a nossa família está contra nós. Parece que o nosso patrão está contra nós. O governo está contra nós. Parece que tudo está contra nós. E isso deixa a nossa alma abatida. Porque a gente fica buscando esperança. Esperança. Se eu for ali naquela pessoa, ela vai me ajudar. Me ajuda. Se eu for no meu patrão, ele vai me ajudar. Me ajuda. Meu marido, minha esposa, me ajuda. Meu namorado, me ajuda. A alma às vezes está tão abatida, tão triste, tão perturbada, tão aflita, que a gente começa a perguntar: onde, Senhor, que o Senhor está? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Mas a gente nunca pode esquecer que o Senhor é o meu socorro, é o meu Deus, é a minha rocha, é o meu alicerce. Toda provisão virá dele. Todo abatimento da minha alma, Deus vai tirar. Amados, é tremendo quando você tiver com a sua alma abatida. Quando você tiver com uma tristeza profunda que você não entende, eu só faço essa oração para Jesus. Jesus, eu preciso da sua paz. A paz que excede a todo entendimento. A paz que o mundo não pode me dar, mas o Senhor pode. E eu declaro nesse momento a paz do Senhor na minha vida. E o abatimento da alma sai como se fosse assim algo sobrenatural. Nós precisamos pedir ao Senhor para que a nossa alma não permaneça abatida, para que o nosso semblante, para que o nosso rosto, a nossa vida não seja motivo de risada das pessoas, não seja motivo das pessoas falar: cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus? Você não vai à igreja todos os domingos? Eu vejo você põe a Bíblia debaixo do braço, eu vejo você buscando esse Deus, mas eu não vejo Ele mudando a tua vida. É isso, precisamos da igreja, ter algo diferente, algo que acontece no nossa maneira de viver, que as pessoas falam: o que você tem na tua vida eu também quero, eu desejo que você tenha, porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa transformada. Aonde você chega, o ambiente muda, aonde você chega, transforma, aonde você coloca a mão, vai para frente, aleluia. E eu quero ser como você. É isso que nós precisamos, mas para isso, nós não podemos deixar que a nossa alma fique abatida, que a nossa alma, porque um abismo chama outro abismo. Eu fico com minha alma abatida, a minha alma, ela se transfere para o meu corpo, do meu corpo se transfere para o meu semblante, do meu semblante se transfere para minhas palavras, e aí um abismo chama outro abismo. Nós temos que reagir. Nós não podemos deixar que a nossa alma fique abatida, porque Davi, ele passou por momentos difíceis, ele passou por tribulações, ele passou por perseguição do filho dele, mas no final, tudo era o propósito de Deus. Deus tinha um propósito de tudo. Deus estava no controle. Deus não deixou Davi ser morto pelo filho, mas Deus trouxe juízo, Deus trouxe arrependimento, e Deus mostrou que Deus era Deus na vida de Davi, e Deus quer mostrar para nós que Ele é Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quando a tua alma ficar abatida, lembre dos Salmos 42, que Davi, ele desejava Deus como a água do rio, que Davi desejava estar na Assembleia dos Santos, adorando ao Senhor no templo. Lembre-se disso. O Salmo 42, ele nos dá orientação de como nós conduzirmos a nossa vida para sairmos dessa alma abatida. Como Davi teve a alma abatida um dia, Deus tirou ele dessa situação, e Deus deseja nos tirar também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Felicidade, quando a gente lembra de felicidade, alegria, vida. Quando a gente lembra de sofrimento, morte, tristeza. Mas tanto felicidade como sofrimento tem que ser em Deus. Por quê? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morremos para si mesmo. Se vivemos felicidade, é para o Senhor que vivemos. Se morremos sofrimento, é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se sofremos, somos do Senhor. Aleluia! Romanos 14, 7, 8. Tremendo, tremendo esse versículo. Se eu estou alegre, eu sou do Senhor. Se eu estou triste, eu sou do Senhor. Se eu estou vivo, eu sou do Senhor. Se eu morro, eu sou do Senhor.
Tanto faz eu viver, como morrer, como ficar alegre, como ficar feliz. Eu sou do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento será eterno. Aleluia! Confie em Deus. Vírgula. Eu gostei dessa frase aí. Como toda felicidade é passageira, não existe felicidade eterna, né? Nesse mundo não, só lá na eternidade. E todo sofrimento, ele não é eterno. Passa, vai passar. Aquele momento de aflição, vai passar. Aquela dificuldade, vai passar, porque o Senhor é contigo. Confie em Deus. Vírgula. Exceto quem não tem seu nome escrito no livro da vida. Quem não entregou sua vida para Jesus. Quem não tem comunhão com o Senhor. Quem não está realmente com o coração no Senhor, né? O sofrimento vai durar por toda a eternidade. Por isso que eu achei a frase bonita, mas eu cheguei nessa conclusão. Exceto, uma vírgula, exceto quem não tem sua vida escrito, seu nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida, quem tem a certeza, como Davi tinha, que ele ia morar no céu, ele ia passar por toda essa tribulação. Passou. Davi está entre nós? Não está mais. Eu e você vamos ficar aqui para sempre? Não vamos. Ninguém vai ficar para semente. Todos nós passaremos. Mas a eternidade depende somente de nós. Não depende de Deus. Depende só do que nós plantarmos nesse mundo. Só depende do que nós plantarmos para nós colhermos lá na eternidade. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a teu nome.